Shalom, shalom, santos! Estamos aqui outra vez e agora com o ministério do profeta, ou ofício, ou cargo do profeta. Lembre-se que Efésios capítulo 4, versículo 11, identifica Paulo ali pelo Espírito Santo 5 dons ministeriais. O primeiro foi apóstolos, depois agora profetas. Os profetas, na verdade, são porta-vozes de Deus. São mensageiros direcionados pelo Senhor. Não interessa se é um homem ou se é uma mulher. Um homem é um profeta, uma mulher é uma profetisa. E assim, debaixo do manto profético, eles fluem sobrenaturalmente. É um ministério muito diferente dos demais. Geralmente não é ninguém que se escolhe ou se elege. Geralmente é Deus que já separa antes de nascer ou já na barriga da mãe. Deus é aquele que olha e diz, este será profeta, este será profetisa. E assim por diante. É o único ministério que Deus já separa já no ventre de uma mãe ou até antes de surgir na barriga da mãe. Deus começa a liberar promessas de um nascimento profético ou de um instrumento profético. E, na verdade, nós sabemos que o profeta ele é dotado de dons espirituais como dons de revelação e dons de inspiração. Os dons de revelação é palavra da ciência ou do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Nós temos que entender que os dons de revelação são três. Primeiro, palavra da ciência ou do conhecimento. Tem tudo a ver com o passado e com o futuro de alguém ou de algum lugar. Palavra de sabedoria é o poder do Espírito revelar acerca do futuro de alguém ou de algum lugar. E discernimento de espíritos é a capacidade espiritual que o Espírito Santo dá da pessoa ver no âmbito espiritual, sentir no âmbito espiritual, ouvir no âmbito espiritual, perceber no âmbito espiritual, e ali também está uma capacidade tremenda de interpretar sonhos, entendeu? E ter visões. Então, essa capacidade de ver e ter visões é algo sobrenatural que está dentro dessa capacidade de discernir espíritos. Não é só ver demônio e ver anjos, mas a palavra espíritos aí abrange personalidades espirituais, personalidades ou características espirituais. Então vemos que o profeta, ele constantemente está e deve estar em harmonia com o Espírito Santo, conectado, ouve a voz do Senhor com certa frequência, não é toda hora, mas com uma certa frequência, entendeu? Tem algumas experiências de arrebatamento, algumas experiências com curas, com libertações. Tem alguns desses profetas que podem ser levantados para ser um atalaia, um intercessor, uma espécie de preparador de caminho, uma espécie de profeta para confrontar, né, reis, lideranças e assim por diante. Profetas que são levantados com autoridade específica para profetizar sobre um lugar, sobre um país, sobre a nação. Então, o profeta ele tem essa incumbência de passar mensagem profética direcionada pelo Espírito Santo e também de profetizar pela fé, de determinar pela fé. E eu quero dizer a você que o profeta ele é separado. Ele não vive muito enturmado com muita gente. Ele é exclusivamente separado ou separada. Os seus dias, às vezes, está ao redor de muita gente, algumas vezes, mas na maioria das vezes está sozinho. O profeta, a mensagem dele é carregada de revelação, é carregada de mensagens reveladas, princípios e decretos de Deus, princípios bíblicos e decretos liberados. O profeta tem uma autoridade de decretar, assim como também o apóstolo, mas especificamente o profeta.
O profeta e o apóstolo se parecem um pouco. A diferença do apóstolo para o profeta, porque o profeta é um ministério que não está dentro do incluso eclesiástico, dentro de uma denominação. São poucas as denominações que consagra ou apresenta ou levanta um profeta, porque o profeta já é consagrado desde antes de existir ou no ventre da mãe. Então é Deus que literalmente consagra e o levanta de forma total e não tem ninguém que o segure, não tem ninguém que a segure. Principalmente se for profetas destruidores de altares, profetas destruidores de altares, destruidores de plantações malignas, profetas que confrontam o pecado, profetas que usam a palavra sábia. E lembrando, aqui o apóstolo fala do ministério do profeta, ou ministério profético, mas nesse cargo de profeta não é o comportamento como o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele era muito duro por causa da lei que foi estabelecida. Toda a lei estabelecida, o profeta vinha com a voz divina e havia uma cobrança dura, pesada e confrontadora. Mas o profeta da nova aliança, ele é um profeta que deve enxergar com muita graça, com muito amor e com muita esperança e paciência. Uma das características do profeta é a unção está nele. A unção que traz... A unção do profeta traz ali as realidades da manifestação do Espírito. Bater no Espírito Santo acontece com muita frequência no ministério do profeta. Curas, milagres acontecem com certa frequência no ministério do profeta. Muito mais curas, revelações profundas e profecias absurdas e extravagantes e extraordinárias. Então vemos que o profeta não é aquele que simplesmente entrega uma mensagem profética na igreja, simplesmente. Eu quero lembrar que existe o ministério do profeta, que é o cargo, existe o manto profético ou a unção profética, que está sobre a igreja. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo pode profetizar pela fé ou pelo Espírito. Tá? Desde criança até a terceira idade podem profetizar pela fé, pelo Espírito, basta dar lugar à verdade de Deus ou ao Espírito Santo. Agora, não é porque profetiza é que todos são profetas. Agora, todo profeta profetiza. Gravou isso? Então, os profetas de Deus são separados, são diferentes. E tem deles que o Espírito Santo exige maneiras de comer, maneiras de vestir, formas de se comportar, onde morar, onde se colocar. Tem todos essas pontuações que Deus dá na hora ou que Deus quer de forma temporária ou permanente. Se você entender bem e ver alguém desse tipo por aí, pode certeza, há um índice muito próximo dessa pessoa ser um profeta ou uma profetisa. Talvez não está ainda no reconhecimento, mas tem as características. Então, o ministério do profeta é o ministério que aponta com o dedo indicador, não para acusar para a morte, nem para julgar ninguém. Não, o profeta só faz apontar e dizer, aquele ali, aquela ali. Deus manda dizer, e sempre com jeito, sempre com a palavra temperada. A palavra que Deus dá, às vezes, ela é pesada, mas é eu que sou instrumento. Então, eu tenho que ter jogo de cintura, como passar o peso da palavra profética para aquele vaso, que é para consertar ele, que é para confrontar ele, que é para despertar ele. Porque lembre-se, nesse tempo e período da graça, os dons de Deus é tudo para um fim proveitoso e não para causar inimizade, brigas, contendas e outros tipos de situações malignas, perversas e carnais, para não transparecer o dom de Deus como algo profano. As coisas de Deus, elas são simples. Um forte abraço e quem sabe no próximo eu continuo. Shalom.